Boa E aí, noite, boa noite. Tudo jóia? Tá me ouvindo tudo bem? correria? Eu tô te ouvindo super bem. Ótimo, tá perfeito aqui também. Vamos ver se a internet não trava, o fone não fica baixo, né? Eu vou deixar um pouquinho aqui os comentários e o pessoal dá o feedback do que se tá legal o som e Dos tal. áudios, da imagem, Isso, isso, pra gente tocar a conversa da gente aqui. isso. Eu tava pensando que ontem eu botei short live, né? Mas depois da live de ontem, eu acho que eu perdi um pouquinho do crédito. Assim, é a proposta, mas dependendo de como as coisas fluam, né? É, Vamos tocar, né? Vamos tocar, é, né? O tema de hoje é interessante, né? Ele traz conceitos que, na verdade, às vezes não são muito bem definidos, né? E muita gente acha que, de repente, tudo é a mesma coisa, quando, na verdade, não é, né? Quando você tem entendimento de diagnóstico diferencial, a gente sabe que cada situação tem a sua particularidade, e a partir daí é que se faz, né, um bom diagnóstico para ter uma conduta clínica assertiva, né? Diagnóstico é tudo. Se você não tem o diagnóstico, o prognóstico é incerto, Tratamento nem né? se fala, né? E o Tratamento sucesso nem se tratamento fala. fica sob orações e rezas, né? Pois é. Nesse contexto, né? Pessoal, me dá um feedback aí, pessoal que está na live, do áudio, como é que tá o som. E, por favor, quem tiver aí já envia aí um guiãozinho aqui, né? Envia para os colegas, né? Principalmente físio. O tema vai ser muito hoje voltado para físio. Como é que tá aí? Manda, Daniel, Maécio, como é que tá o áudio aí para vocês? Vamos ver se o pessoal responde. Já, já, Eu tô ouvindo você perfeitamente. pronto. Ah, perfeito. Eu vou desabilitar os comentários momentaneamente aqui. E o pessoal que tiver dúvida, que deve surgir alguma dúvida, geralmente surge. Já tinha gente ontem tirando dúvida comigo, ontem no, no direct. E Uhum. aí, eu acho que vai surgir muita dúvida. Vocês podem ir aqui do lado, pessoal, aqui não tem uma interrogação, e lançar dúvida para vocês lá, que a gente vai estar respondendo de acordo com o que vai aparecendo lá. Ontem eu Esse estava te... fazendo uma live com paciente, cara. Eu ah, não sei se você consegue acompanhar. eu vi algumas partes, eu vi algumas partes. Foi dois casos bem interessantes, a gente trabalhando sobre os conceitos, né? E crenças. Só que eu estava vendo até um artigo recentemente falando sobre crenças, eu acho que foi lá na Brazilian Journal, e falando especificamente de crenças dos fisioterapeutas. A gente fala tanto de crença do paciente, né? E às vezes a gente é que precisa mudar nossas crenças. Aí eu queria já iniciar nossa discussão aqui, nosso comentário, porque às vezes falando de dor atrás das pernas, né? Dor que é referida para trás ou na perna, enfim. Às vezes para o paciente, infelizmente, às vezes até para é motivo de confusão não só para o paciente, né, que vê na internet, acha que tudo que é dor para a perna é dor ciática e hernia de disco. A gente vê que profissionais médicos e profissionais fisioterapeutas também têm confusão com isso, né? É engraçado, né, Diego? Hoje eu estava comentando justamente isso com um paciente hoje, né? Essa paciente é médica, né? A gente estava falando da falta de habilidade quando você enxerga só determinada situação. Então, tudo que chegar no seu consultório, parece que vai ser, se você só trabalha com coluna, tudo é coluna. Se você só trabalha com joelho, tudo vai ser joelho. E, na verdade, esse tema de hoje ele é bacana porque eu vou trazer até algumas situações pontuais que nem tem relação com coluna, por exemplo, né? Mas que podem ser, de fato, dores referidas, pontuais e que apresentem manifestações clínicas semelhantes. Então, quando se tem, de fato, aquela vivência, aquela crença de que tudo que entra no seu consultório é aquilo que você estuda, aquilo que você faz, você fica um profissional muito viscerado, né? Ali bitolado, né? Você não consegue ter a visão além do alcance, né? E você deixa de ser clínico,
né? Então, assim, além disso, você tá contextualizado num ambiente onde você está cheio de crenças filosóficas baseadas naquela sua formação, né? Todos nós temos formação desde a faculdade, nós somos meio que catequizados, né? E quando e é difícil você sair daquele curral às vezes, né? Então hoje, quando a gente fala de crença, eu não condeno especificamente o colega que é crente em determinada coisa, mas eu procuro respeitar e entender o porquê daquilo. Se eu puder de alguma maneira educar e aprender com ele, eu acho que isso vai ser uma experiência muito, muito válida, né? Mas de fato isso ainda é muito forte, né, no nosso meio, né? Então eu faço formação A, né, ou B ou C, aquilo que vai servir para o meu paciente, nada mais, né? Sem contar as coisas que a gente está aí que não tem evidências, que nós insistimos em aplicar nos nossos pacientes, né? Então acaba que alguns nichos, né, de profissionais fisioterapeutas perpetuam essa condição, dando justificativas que, de fato, são um pouco plausíveis. Né? Hoje parece que o Rodrigo Vasconcelos postou, não sei se você viu, né? Falando justamente sobre isso. Às vezes a gente é formado, tem um ambiente cultural que traz ritual, todo mundo vai ter seu ritual, como você, né, acabou falando também. A grande questão é se a gente está pronto para realmente mudar as nossas crenças. Que aí a gente vai estar discutindo alguns pontos aqui. E em algum momento eu, particularmente, falando por mim, eu tive crenças e fui bitolado em algumas situações. Até me deparar, e às vezes, talvez essa live vai servir de alerta para essas situações, porque você não precisa se deparar com situações que te chocam e te fazem mudar necessariamente, assim, no ambiente, assim, de consultório e tal, né? Vocês, poxa, caramba, deixei passar isso, né? Essa live, essas experiências, porque a gente tem situações que não tem o sucesso que a gente queria, mas essas experiências servem para também colegas também não passar por o que a gente já passou, que a gente já, né? É um pulo gato para esse pessoal. Cara, e aí, já para entrar no tema direto aqui, eu ouvi do Palmeiro Torrielli. Eu nunca vi de alguém falar isso, bicho. Falar num curso assim, de uma situação de dificuldade, né, de manejo clínico e tal. Aí você fala, poxa, o cara tão top, velho, e também passa por situações, porque é a clínica do dia a dia. A clínica do dia a dia é de surpresas. É de sucesso em sucesso, né? Eu costumo, de fato, eu gosto de contar os causos, né, de consultório. Eu acho que outro dia, há muitos anos, eu vi uma postagem, né, no Instagram, e a gente tenta coletar e gravar aquilo que é bom aqui no Instagram, né? E era bem interessante. Eu não estou lembrado quem foi que postou, mas dizia assim: fisioterapia de Instagram não é fisioterapia, né? Então, raros são os colegas, né, que estão num ambiente como esse e admitem, né, eventuais insucessos. Mas a vida não é só de sucesso, né? É óbvio que nós conduzimos, né, toda uma situação, temos um manejo clínico, estudamos, nos aperfeiçoamos, nos especializamos para tentar sermos mais assertivos, né, e minimizarmos isso aí. Mas algumas situações a gente não vai obter sucesso. A gente não está... Nossa relação profissional com o material biológico não é matemático, né? Então, vai ser complicado a gente ser 100% resolutivo, né? Mas nós podemos ser assertivos naquela nossa conduta. Entretanto, o paciente pode não responder positivamente. Isso aí é esperado, certo? Dentro de uma condição de plausibilidade biológica, né? Quando a gente fala de tudo isso, né? E falar desse tema hoje, né, é bem interessante, porque a gente se remete, né, voltamos, né, a falar o quê? Sobre dor lombar em essência, né? Quando se traz uma sintomatologia distalizada, a gente tem que entender o que é dor lombar, né? Esse é o primeiro grande questionamento que a gente deve fazer nesse nosso bate-papo. O que é dor lombar? Né? Tudo vem da lombar, né? Mas partindo do princípio do que é dor lombar, né, do que é a lombalgia, né, a gente tem que entender que a lombalgia nada mais nada menos do que um sintoma, minha gente. Né? A lombalgia é um sintoma. Então, assim, nunca pensem que lombalgia
tá? Ela é uma doença e que ela tem condições de gravidade. Quando nós colocamos isso no espectro, né, de dor lombar específica e inespecífica, aí nós vamos ter outro universo, né, um universo de uma situação que é bem ampla, que é a dor lombar inespecífica, onde chega a cerca de 90, 95% dos casos, né, e outros 5% até 1% que você vai ter condições fisiopatológicas específicas e condições mais graves. Então, a partir disso aí que a gente constrói, né, Diego, o nosso tempo aqui, a nossa live, né, a gente vai tentar dicotomizar essas raízes, né, e o que causa essas dores e classificar isso aí de acordo com eventuais sintomas que esses pacientes venham a apresentar. A gente falando de dor lombar, né? E aí eu digo sempre para o meu paciente, olha, se eu vou tratar a sua condição, eu preciso identificar, né? Eu trato disfunções osteoarticulares. Então eu preciso investigar e observar se sua dor, ela responde mecanicamente. Qual a característica dela? Então, eu muitas vezes, aí eu alerto para o paciente, eu vou procurar a sua dor e quando eu faço todo o trabalho, teste, reteste, olha, a gente está procurando a dor aqui, mas em casa você não vai ficar procurando a dor não, porque se você procurar, você acha. A gente não quer achar. Mas aqui a gente investiga para ver o provável tecido que pode estar mais responsivo. Falando de dor Exato. inespecífica, isso vai ser um pouco mais difícil, mas a gente consegue pelo menos ter uma noção de que tecido, de que região está mais reativo ali naquele momento. E a gente falando de dor, a gente pode falar de dor irradiada e dor referida, né? Dor irradiada para o membro e dor que refere para o membro, mas que não é, a causa não é exatamente o nervo em si, mas que pode gerar uma referência de padrão para a região posterior da perna, às vezes para a região anterior da perna. E aí a gente pensar em alguns diagnósticos diferenciais em músculo esquelético ainda, né? É. Em intervenções em situações musculoesqueléticas. Quando a gente fala todas essas condições aí, a gente tem que entender alguns fatos históricos, como, por exemplo, tudo, na verdade, que está abaixo da perna, né, a gente lembra muito, né, que era conhecido tudo a ciatalgia, né, dor ciática. Então, assim, o termo ciatalgia, dor ciática, né, hoje, nós sabemos que é um termo que, assim, já está arquivado, né, deveria estar arquivado. Que hoje a ciatalgia, né, ela é a nossa atual dor radicular, né? É a atual dor radicular, que é uma dor que não necessariamente está presente em todos os casos de dor lombar, tá? Mas quando ela está presente, ela tem uma prevalência, né, e uma presença muito maior na perna do que necessariamente na coluna, na lombar. Então, assim, o paciente que tem essa condição, ele vai ter uma referência muito maior na perna do que na coluna lombar. Então, essa é a primeira condição que nós temos que entender do nosso paciente e saber que nem toda dor radicular ela tem uma característica de estar totalmente distalizada, né? É outro mito que se tende a achar que eu tenho dor radicular, eu vou ter uma dor até a ponta do dedão lá, ou até o pé, até a face plantar, certo? Então, até para que se entenda um pouco disso, né, entender que também a dor radicular, pessoal, é bem interessante colocar isso, ela não vai ter um comprometimento motor, né, um comprometimento motor. O paciente ele pode ter uma hérnia discal, por exemplo, certo? Apresentar dor radicular e não necessariamente ter um comprometimento motor. Nesse contexto, ele vai estar diante de quê? Nós vamos estar diante de quê? De uma falsa hérnia de disco, né? No caso, quando a gente fala de comprometimento motor, a gente poderia estar falando da função do nervo, né? Onde a gente pode ter um comprometimento motor e sensitivo. E aí talvez a gente estivesse falando aí, nesse caso, de uma radiculopatia. Uma radiculopatia. De um envolvimento, né, axonal, né, na transmissividade, né, na transmissão de impulsos nervosos. Que se pegar mais fibras sensitivas, vai ser um comprometimento muito mais sensitivo. Pegando regiões que são fibras motoras, a gente vai encontrar comprometimento motor.
Então a gente vai ter aí a radiculopatia se diferenciando de dor radicular. Agora, assim, diferenciar, né, em termos de nomenclatura e apresentação, não quer dizer que as duas não podem coexistir naquele mesmo Sim, paciente, com né? certeza. Elas se apresentam dessa forma. É interessante se entender que a radiculopatia ela vai ter de fato uma, uma caracterização bem dermatomal ali, diferentemente da dor radicular. Né? É bem interessante. Sem contar que a radiculopatia ela pode evoluir, de fato, para tudo isso que você falou aí, né? E esse paciente ele ter comprometimento motor e sensitivo naquela região e apresentar todas aquelas condições clínicas, né, que nós conhecemos, né, que sugestionam de fato uma hérnia de disco verdadeira, tá? Aqui eu quero abrir um parêntese, né, que muitas vezes nós lançamos mão de alguns testes, né, testes de acurácia diagnóstica, tá? Que são assim, que tem uma boa especificidade e sensibilidade para isso aí, tá? Mas eu faço isso na minha clínica, né, na prática clínica, na rotina clínica, peço a referência funcional do paciente em relação àquela dor, né? Em relação àquela dor. E nesse contexto, Diego, uma das coisas que a gente vê muito e se mistura com toda essa condição aí de dor radicular e de radiculopatia é aquela condição, não sei se é sabido de todos aqui, mas é conhecida como aderência de raiz nervosa, né? Uma condição conhecida como aderência de raiz nervosa. Ela não é tão referenciada na literatura porque ela é algo bem do MDT, né? É uma caracterização bem do MDT. Mas quando você tem entendimento do que é uma aderência de raiz nervosa, você consegue fazer um diagnóstico diferencial. Então, conceitualmente, a aderência de raiz nervosa ela vai estar presente naqueles indivíduos com dor, certo? Que tenham tido algum episódio de dor lombar de 8 a 12 semanas. Ao contrário da dor radicular e da radiculopatia, que tem uma resposta mecânica ao início do movimento, a aderência de raiz nervosa ela vai ter uma caracterização mais evidente quando esse paciente faz ADMs limítrofes. Né? Então, no final dessa ADM, por exemplo, quando ele coloca esse nervo em maior tensionamento, então vai ter uma resposta, certo? Sendo que, ao retornar à posição, essa dor ela abole, ela desaparece, né? Diferentemente, por exemplo, de uma radiculopatia, né? Que ela tende a piorar e vai reproduzir sintomatologia distal. Inclusive, lembra a história, pelo menos reza a lenda, né? Que o teste, o SLAMP teste surgiu meio que nessa perspectiva, né? Sim. Um cara que parece que é caminhoneiro, enfim, uma pessoa que fazia esse posicionamento várias vezes e a referência disso que veio a ideia da construção do teste, né? Esticar a perna e tal, enfim, reza a lenda que teve alguma coisa desse tipo. Agora lembra um pouquinho do conceito lá do Shacklock, não, do Butler, sobre o que a gente entendia sobre tensão neural adversa, né? Termo que hoje em dia já caiu, pelo menos eu não vejo tanto usar, né? Mas que tem essa perspectiva aí que você colocou do MDT. E agora sim, já que você falou do MDT, cara, você que tem a formação, e eu sempre quis perguntar isso a alguém que tem a formação, eu vou aproveitar e perguntar. Pergunta aí. Desarranjo. Tu pode explicar o que é desarranjo pra gente? Aquele termo conceitual sobre o diagnóstico que classifica, como é que funciona isso aí? O termo desarranjo discal, ele é classicamente conceituado, né, em situações onde esse paciente ele vai ter uma grande obstrução, certo? Seja ela anterior, certo? Por hérnias anteriores ou por hérnias posteriores, né? Então, quando esse paciente ele apresenta, por exemplo, uma condição de extensão, que existe um grande bloqueio com referência de dor, por exemplo, né, a gente pode estar diante de um quadro de obstrução aí, né, obstrução posterior. Essa situação você pode se confirmar com flexões repetidas, certo? Assim, isso não é uma regra, tá, pessoal? Porque a gente tem que examinar o paciente. Quero deixar bem claro aqui. Flexões repetidas e pede mais uma vez extensões e ver se essa sintomatologia tende também a piorar. O paciente com uma grande obstrução também, ele tende a piorar também durante movimentos de flexão repetida,
certo? Por quê? Porque, teoricamente, você vai começar a incomodar mais essa raiz, né? E nesse contexto, você pode ter aquilo, né, que a gente, eu gosto de chamar de nocicepção discogênica, né? Porque se a gente tem uma ideia de que a dor ela é uma percepção, ela é uma experiência, melhor dizendo, né? A nocicepção ela vai ser um evento de percepção. E a Seria o quê? partir A dor discogênica? a dor discogênica, se você pensar na conceituação de dor, né, eu gosto de falar da dor discogênica como uma nocicepção discogênica. Porque se a dor é uma experiência, tá, a gente tem que entender o evento nociceptivo, que na verdade é aquele estímulo que ele recebe ali naquele disco, certo? E pode ter uma referência dolorosa ou não. A partir daí você vai ter uma interpretação, né, superior, e ela vem de forma descendente, potencializada ou não em estímulo de dor. Então isso sim, o evento em si seria uma nocicepção discogênica, né? E aí essa nocicepção discogênica ela tende a reproduzir sintomas radiculares também. Agora, assim, pelo menos um pouco assim, do que eu li a respeito, né, sobre quando a gente fala de dor discogênica, também é uma dor difusa e aparentemente não dermatomal. Seria isso também? Não, eu tô falando do evento nociceptivo mecânico após, por exemplo, uma extensão, certo? Num contexto de obstrução, entendeu? Uhum. Nesse contexto em si. E a gente tem essa nomenclatura, na verdade, não é uma classificação, mas é uma nomenclatura, mas aí a gente está se referindo a disco e não necessariamente a condições distalizadas, tá? Só para fechar essa questão do desarranjo, o paciente, normalmente, quando ele tem um desarranjo, ele vai ter dor distalizada, tá? Porque é bem característico do paciente com protrusão, com hernia de disco, algum abaulamento, certo? Que sugestione, tá? Componente neural envolvido, entendeu? E aí é nesses casos que e se fala de preferência direcional também, né? A gente encontra, no caso, o que a gente encontra no lateral shift também seria estaria relacionado também com esse desarranjo? Ou Sim, não, é um desarranjo. Na verdade, tudo é desarranjo. Você vai ver se é um desarranjo lateral, anterior, posterior, entendeu? E você vai trabalhar, na verdade, o MDT trabalha com essa perspectiva de achar o melhor movimento que vai, de fato, centralizar e abolir aquela queixa do paciente, né? Então, é uma modalidade terapêutica que tem uma resposta bem interessante quando a gente fala de pacientes com dores distalizadas, né? E não necessariamente você vai ter uma hérnia de disco ali, mas a dor distalizada, ela tem uma resposta muito boa, sobretudo se você conseguir encontrar a preferência daquele paciente, entendeu? Uma dica aí pro pessoal, eu recentemente estava olhando o site lá do Mackenzie, né, o site oficial, e lá tem as fichas de avaliação. O site disponibiliza lá para você baixar as fichas. Aí eu baixei a ficha de cervical, lombar, e assim, eu achei uma ficha bem interessante. Eu acredito que deve ter um treinamento específico para você usar aquela ficha. Mas se você ficar lá olhando assim, você já vê que é uma abordagem bem direcionada. Né? Mas assim, vale a pesquisa, ir lá, baixar, e de repente eu já estou estruturando para colocar alguns itens, estruturando minha ficha de avaliação também. De fato, o sistema de avaliação do MDT ele é muito bom. Mas como todo sistema, né, de avaliação, ele de fato ele é mais indicado para certas pessoas. Tá? Ele não serve para tudo, por isso que a gente fala muito mais em raciocínio, né, do que necessariamente em técnica. Né? A ideia, na verdade, é construir o raciocínio, porque depois que você constrói um raciocínio, você vai pegar aquilo que há de mais indicado nos guias de prática clínica e aplicar no seu paciente, tá? MDT é um tópico deles, mas você vai ter técnicas manipulativas, enfim, uma série de outras situações que vai ter indicação para o paciente com dor lombar, né, e com essas queixas todas. A gente sabe que hoje em dia, né, é bom pontuar isso aí,
né, não sei se é do conhecimento de todos, mas dores distalizadas, né, os guidelines mais atuais, eles não recomendam, né, técnicas manipulativas para dores, né, irradiadas, né, porque você pode, de repente, enfim, piorar o paciente com algum tipo de manipulação, né, então, A última lida que eu dei da JOSP, falava, tem umas regras de predições, né? E quando fala de distalizada, não além do joelho, não pode ser abaixo do joelho, abaixo do né? joelho, Ela abaixo do joelho. tem limitação de amplitude na primeira metade do movimento, então tem um desenho lá de segurança, né? Porque aí volta, você, quando faz a manipulação, provavelmente você está gerando uma cascata de efeito neurofisiológico. Neurofisiológico, lembrar que é neurofisiológico, né, o efeito principal da manipulação. Perfeito. É, E aí a gente venceu aqui, pelo menos, se o pessoal tiver dúvida, lança aí, pessoal. Mas a gente falou de diferença de dor radicular e radiculopatia, que são conceitualmente diferentes, mas podem coexistir e uma pode existir sem a outra, né? Pode estar apresentada dor radicular sem radiculopatia, pode estar apresentada radiculopatia sem a dor radicular. Nesse contexto, né, Diego, de subconjuntos, né, que se eu posso chamar assim, de dores radiculares, eu queria pontuar algumas situações aqui, como, duas situações, na verdade, que podem se manifestar com dor na perna, né. Uma delas vai ser a estenose, né. Eu falei, por exemplo, da aderência de raiz nervosa, que é outra situação que ela tem sintomatologia referida para a perna, mas, enfim, não é uma questão radicular em si, né, propriamente radicular, e vai ter estenose e alguns eventos vasculares, né, eles também são, né, se apresentam, né, de forma muito firme e pode confundir o clínico, né, e aí, nesse contexto, a gente tem que entender que a estenose, normalmente, ela vai se apresentar naquele paciente, né, que é mais idoso, né, com paciente acima de 55 anos, 60 anos, já vai ter essas características que pode estar desenvolvendo algum quadro de estenose ali. Ele vai ter predileção, tá, por uma condição de ficar mais tempo em flexão. Isso é importante nós pontuarmos isso aqui, né, caminhar por longos períodos, ficar em extensão é ruim para ele, porque tende a ter um fechamento, uma compressão mecânica em si mesmo ali, tá? A própria claudicação neurogênica, que é uma coisa bem característica, né, do paciente com estenose, né? Então, assim, são condições que também têm referência na perna, né, e que a gente tem que entender cada quadro desse para tentar, de fato, saber qual a melhor abordagem, o que é que a gente vai indicar, vai recomendar para esse paciente. Certa vez, você falou sobre condições vasculares. Certa vez, lá na clínica escola de fisioterapia, aqui da UFB, a gente recebeu um paciente lá que veio encaminhado com dor lombar e ciatalgia, né? E aí, Sim. veio aqui as recomendações, alongamento, não sei o que aí todo mundo já está de saco cheio de ver enfim. Só que a característica dele de dor, ele só começava a apresentar dor depois de ele andar algum tempo. E quando ele sentava, a dor parava. Não demorava muito para parar. Certo? E aí, com o tempo, ele estava cada vez mais limitado, né? Tendo mais dificuldade, andando menos, porque a dor aparecia mais cedo e tal. E quando a gente olhava para o membro dele, a gente via alguns sinais vasculares, né? Pele fria. Tocava assim, fria, sem os pelos, não tinha pelo. E quando a gente começou a investigar, a gente começou a suspeitar de uma doença, um problema de obstrutivo arterial ali, periférico. Coração, a gente fez teste, elevação, levantou a perna ficou branca rapidinho assim, sumiu e quando voltou demorou para tornar a coloração, enfim. A gente encaminhou ele para realizar um Doppler. A gente perguntou, né, se ele era diabético, tabagista e tal. Ele não era nem diabético, nem tabagista, mas convivia, né, tabagista passivo, como se passivo. Um idoso, passivo e tal. E aí, quando a gente foi ver, ele, na verdade, tinha restrição, né, arterial a nível de artéria fibular e também mais proximal também.
mais proximar livre de ilíaco. Então, os achados e tudo, e o diagnóstico, na verdade, estava apontando para, na verdade, uma doença obstrutiva, mas ele vinha com histórico de queda, né, com dor na região do quadril, dor na região, que na região do quadril já era provavelmente referência dessa obstrução mais alta, Claro, né? sim, sim. E aí, mas aí a gente, com os indicativos clínicos, a gente, graças a Deus, a gente não deixou passar batido, né? Porque aí o tratamento é totalmente diferente nessa condição. Aí a gente caminhou ele com a unidade lá que trabalhava com fisioterapia vascular e a história dele mudou de forma. E ele vinha sofrendo mais de ano com isso aí. Então, É, é detalhe, né? é interessante você tocou nesse caso aí, que é um caso relacionado a condições vasculares. E essa semana eu atendi uma jovem na segunda-feira, foi a última paciente, né? Ela já tinha vindo de outro colega, e, enfim, ela, quando chegou lá no consultório, a queixa clássica, né? Fico muito tempo sentada, a dor começa a distalizar, tá? Às vezes estou em pé, também começa a distalizar, e eu achei interessante o caso dela, assim, não fugia muito de uma condição típica, né? Mas a forma como foi conduzida diante do que ela apresentava, né? Pelo que ela me falou, uma pessoa experiente, mas abordou ela, né? Ela com a dor 7, abordou dor 7 e distalizada, né? De fato, até o calcanhar, né? Ele referiu até no calcanhar, e ele abordou ela por meio apenas de tensionamento neural, né? Porque ele julgou que era de fato, uma aderência de raiz nervosa, quando na verdade essa menina ela ficou muito bem, de fato, assintomática, né, com simplesmente posicionamento e extensão, né? Então não foi feito algo muito vigoroso, né, rigoroso, além da avaliação, para se chegar a isso aí, mas de fato ela não tinha aderência, porque ela já tinha dor, e tinha um bloqueio em extensão muito importante. Ela não fazia extensão, ela tinha muita amplitude, fazia muita flexão, mas tinha pouca, certo? Pouca extensão. E durante a flexão ela já referia dor na perna, né? Quando ela começava a fazer o movimento, já começava a ter dor irradiada. Então, assim, é um típico caso de desarranjo, né, que você resolve rápido, né? Você resolve com 2 atendimentos, você consegue resolver esse tipo de situação. Mas, às vezes, nós temos a tendência também de complicar muito a situação do paciente, né? E lançamos muito tratamento em cima daquilo que não é necessário, né? Então, às vezes, você pega uma pessoa como essa, você tende a manipular, tende a fazer exercícios, né, de stretch, né, de tensionamento neural, de deslizamento neural. Além do deslizamento, você faz o tensionamento, tá? Aí faz alongamento sustentado, enfim, e você acaba de fato tensionando, irritando ainda mais aquele segmento, né? Então, e ela teve essa conduta prescrita para casa, né, de fazer tensionamento neural, onde ela fazia praticamente um slump. O tratamento dela foi fazer um slump test, de forma contínua, entendeu? E ela piorou, cara. E aí chegou segunda-feira lá e a gente teve esse insight e ela ficou bem, né? Então, assim, vale também pontuar essa situação aqui. É lembrar também que todos esses assuntos que nós comentamos aqui, né, todos esses pacientes com esses quadros, né, de dores radiculares, eles não necessitam de exames mais elaborados, tá? A abordagem clínica, tá, conservadora, não farmacológica, tem uma excelente resposta na grande maioria desses casos, né? Então, assim, é interessante pontuar isso aí, até para que esse momento seja um momento educativo, né, para a gente, né? Esses pacientes só vão de fato necessitar de algo, né, de imagem, quando tiver uma situação neurológica progressiva, né? Mas dor por dor não é um fator determinante para que esse paciente necessite de tanto tratamento, né? Eu vou até trazer aqui uma pergunta que fizeram lá no meu direct, né? Sobre a famosa síndrome do piriforme, né? Na verdade, aí eu já entro aí também, às vezes, de dor na região do glúteo, que às vezes relacionado possivelmente ou não a pontos gatilhos, né? E se a dor do piriforme,
né, ou a síndrome do piriforme, ela é capaz mesmo de gerar, ou ela sozinha, por si só, realmente gerar radiação na perna. Como é que estão as perspectivas? Primeiro que antigamente, né? Quer dizer, antigamente não, até hoje, né? Mas hoje eu sou mais descrente. E cada vez mais eu fico mais descrente dos diagnósticos de síndrome do piriforme, né? A literatura traz uma incidência, né, baixíssima de casos, né, de pacientes com síndrome do piriforme, né? Na verdade, de 2 a 6% dos pacientes que se apresentam nessa condição, de fato, com dor na região glútea, tem realmente síndrome do piriforme, tá? E os que chegam em grande demanda, na verdade, não são apresentações clínicas reais da síndrome do piriforme. Então, uma dica para a pessoa que fez a pergunta aí é, de fato, fique calma, né? Não é piriforme, certo? Não vai ser piriforme, na maioria das vezes. Você pode começar a testar lombar desse paciente e ver se, em determinadas posições, essa dor, né, ora, no piriforme, ela tende a diminuir, tá? A primeira dica que eu dou é essa daí. Você encontrando, de fato, uma posição, certo, que você diminua a sintomatologia desse paciente, aí você testa outras situações, né, de movimento, de stretch, enfim, para saber se isso vai ser provocativo no piriforme. Caso não provoque, e aí você tem também que ter em mente que você pode, de repente, tá promovendo algum tensionamento neural, mas caso não provoque, então, diante disso, você esquece o piriforme e tenta visualizar, né, tenta conduzir sua abordagem para a coluna lombar. Falando de pontos gatilhos, dessa questão do piriforme, eu entendo o seguinte: quando tem uma raiz nervosa envolvida, cara, quando a gente falando aí de dor radicular, os nervos, a musculatura inervada, toda a região, ela vai estar sensível também. Lembra daquele arm squeeze test, né? Arm squeeze test que você faz aquela pressão aqui no braço e tal, que é um teste que você pode ajudar a confirmar de dor radicular. Então, essa sensibilidade, ela vem nada mais é meio do que a da raiz sensível já. Mas, Então, mas isso que a gente tá falando, o dermatomo, ele tá sensível, né? por causa da referência do nervo, tá? E aí você pode comer bola achando que é o síndrome do piriforme e ir lá. Na verdade, é a raiz que está sensível naquela região, né? Gerando irritabilidade. Além disso, às vezes, pela inervação, por exemplo, eu já tive casos, né, de quadril, aí o paciente tem dor no piriforme, síndrome do piriforme, mas ele tem uma referência, ele vem com a mão ali, ó, bem encaixadinha, a minha dor vem aqui na região anterior do quadril também. Se for um trabalho no quadril, mobilização do quadril, e aquela dor lá que você nem mexeu, já sumiu o piriforme. Então, lombar, quadril, talvez, dependendo da circunstância, aí a gente tem o cluster de teste que nos ajuda bastante, sacroiliaco também. Mas a sacroiliaca tem uma característica bem clara, assim, né? O paciente, aqueles index test, né? O paciente vai lá com o dedo e diz, ó, minha dor é aqui. Aí só que refere, mas a dor principal é aqui, aí você vai nos testes, no cluster de teste, aí começa a se desenhar aquela condição, né? Inclusive, Diego, o próprio diagnóstico do piriforme, ele, apesar da literatura trazer como algo pouco frequente, mas ele é difícil de você chegar até lá, né? Mas tem clusters, eu até fiz uma postagem falando sobre esse cluster, né, que é um conjunto de 12 situações, 12 testes, 12 movimentos, enfim, que você tendo 8 positivos, então você tem uma probabilidade maior daquilo de fato ser piriforme, ser síndrome do piriforme. Não conhecia, eu mando para você a postagem depois. Então, assim, é bem interessante, porque desmistifica muito essa história de piriforme, não é piriforme, né? É lombar, não é? Stories, aí o pessoal que está assistindo e tal, pode ter acesso. Beleza, eu vou compartilhar hoje de novo. É lombar, não é lombar? Então, assim, é interessante, porque como é uma apresentação que teoricamente é amplamente diagnosticada e chega para a gente com frequência, sendo ou não, a gente tem que ter em mente isso aí, certo? Então, reúne alguns movimentos, algumas palpações, algumas referências do paciente, e quando você soma isso aí, né, de 8, de 12, você já pode, teoricamente,
reforçar mais esse diagnóstico piriforme. Uhum. Cara, eu acho que a gente discutiu muita coisa, cara. A gente falou Falando, desde... passamos de tempo hoje, né? Foi, acho Foi. que A gente 42 saiu minutos de conversa. de dor específica, dor radicular, neuropatia, radiculopatia, e a gente dá uma passada geral aí em diagnóstico diferencial, né? Diagnóstico Inclusive, diferencial, que é importante, né? Acho que a gente abordar isso aí, né, é interessante para que as pessoas que estão aqui assistindo a gente entendam que nem tudo que está abaixo da cintura vem da lombar também, tá, pessoal? É interessante sair daqui dessa conversa em mente. Nem tudo que está abaixo da cintura é lombar. Considere, né, situações que possivelmente possam ser de fato focais, né? Uma dor no joelho pode ser uma dor no joelho, uma fascite plantar pode ser uma fascite plantar, mas façam sempre o diagnóstico de exclusão. uhum. Que eu liberei o comentário para se alguém quiser lançar pergunta na caixinha de perguntas aí, a gente pode até Beleza. discutir mais. Podemos. É um tema que foi até sugerido, né, por uma colega, Foi. né? Foi feito por uma Foi. colega e assim, eu espero que ela tenha visto tenha assistido a live, né? E tenha. Ela não assistiu, mas disse que vai assistir. Eu falei com Ah, ela ontem, foi, tá certo. que ela disse que estava em Ela pediu, reunião. ela deu ideia, a gente tá aqui prestigiando a ideia dela e ela não apareceu, né? Mas ela Mas justificou, né? Ela justificou. Ela tá numa reunião, aí assim que ainda, terminar, ainda, por lá para ver. ainda bem que fica gravado aqui, né? É. E tem a oportunidade de ficar perpetuado. Ó, tá aí, Mas. ó. Ó, Cadê? chegou. Apareceu? Apareceu, ó. Ó, eu tô aqui, a Pronto. Liane. Pois é, tá vendo, Liane? Como a pedidos, né? Atendemos a sua, a sua necessidade, a sua dúvida aí. E assim, seria bacana quem tiver outras sugestões. Eu e Diego, a gente tem a proposta de ficar fazendo lives quinzenais, né? Trazendo sempre temas relacionados à coluna vertebral, né? Então, assim, quem tiver outras sugestões, certo? Deixem O aqui, Brunão aí, ó. ou Bruno Renato. mandem no ciática Bruno Renato. e ciatalgia é a mesma coisa, Bruno, mas não É se um usa termo mais esses que termos. eu Tá, botei isso aqui, ó, aí, na minha anotação, ó. Se você considerar uma ciatalgia mais, né, característica, imaginaria uma dor radicular ou radiculopatia. Pela característica, né, é um termo que realmente está tá em desuso caindo, já, né? né? Tá em desuso já, a gente não utiliza mais, sabe? Então a gente utiliza dor radicular, né? Dor radicular. Aí se essa dor radicular ela vai estar com características de radiculopatia, aí a gente tem que investigar, tem que ter o entendimento da clínica do paciente, ver a apresentação dela para poder determinar se ela é uma dor puramente por algum posicionamento mecânico que está tendo essa referência ou se tem comprometimento neural. É, Beleza? perfeito. E aí, Lia? Você não chegou no início, mas vai ver depois, né? Quiser perguntar alguma coisa, você Está gravado para você, minha amiga. show de bola. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mas a gente, caso a gente fique ainda alguma dúvida para quem vai assistir depois, pode comentar lá, né? Pode comentar lá nos stories, marca também o Kimber, que aí a gente vai dinamizando lá e respondendo também. Bruno está Você falando. prometeu Bruno, enviar para a gente, né? O negócio a cluster sobre. sobre o síndrome do piriforme. Vou Olha aí, mandar assim. Lia. Vou mandar a postagem, tá? Que tem um cluster, a referência, tá? Bibliográfica que tem lá, tá bem discriminadozinho. Bruno tá dizendo que os conceitos médicos, os conceitos médicos nos encaminham ainda com esse conceito. Né? Bruno, mas aí a gente vamos deixar para lá. Agora, é o seguinte, eu pelo menos os médicos que eu conheço aqui, quando a gente se trata de especialista em coluna, em cirurgiões, eu não vejo essa, pelo menos aqui em João Pessoa, né? Eu não vejo essa tendência, né? Realmente está muito mais alinhado, parece que estão muito mais alinhados com o que a gente está falando aqui, mas realmente é muito frequente. Ortopedista, de forma geral, mas
quando a gente fala de especialista, pelo menos aqui em João Pessoa, parece que eles É, 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 estão mais dif- é afiados. difícil eu receber um encaminhamento de médico, sabe, Diego? Que é muito complicado, eu não recebo. Eu recebo. Os médicos que me encaminham pacientes não são ortopedistas, né? São de outros segmentos. Mas assim, mas eu tenho a impressão de que isso vai cair, né, um desuso e vai se iniciar uma habituação. Eu acho que de repente se comenta às vezes até essa terminologia com o paciente, porque é algo mais familiar para ele, né? Algo mais É, familiar. tá no senso comum. Mas, exatamente, ciática, mas assim, como a gente está falando aqui, a grande maioria que está assistindo aqui, a gente é composto por cientistas, né? Então, a gente fala num nível, assim, né, mais científico. É. Tá, E joia? aí nos ajuda bastante porque a linguagem acaba sendo uniforme, né? É Exato, uniforme. exato. Mas bacana, Bruno, essa sua colocação aí, porque de repente era dúvida de outros colegas, né? É. Já que a gente atendeu a um pedido, né? A pedido de Liane, a gente pode mandar aí, a gente vai abrir caixinha de sugestões depois para de repente a gente elencar um tema legal, Um um tema tema de legal, carência aí dos colegas, né? exatamente. Pronto, então sugiram, tá? Vamos deixar Diego abre aí, como ele é o mestre de cerimônias das lives, né? Essa live não foi uma short live, viu, Diego? Não foi uma short live. Foi não, eu vou tirar esse nome agora. A Esse gente, que ó, não vai falar não. 50 minutos já de live, né? Então, É, é mas assim, foi um bate-papo que fluiu, foi muito gostoso, né? Pense, viu, Liane? Agora não complique a gente, por favor, viu? Tá bom? Pois, Diegão, valeu aí, boa noite, obrigado. Foi, valeu, foi, cara. foi bacana demais o tempo hoje, tá? Valeu a galera Pô. que esteve aqui com a gente, né, prestigiando. E até daqui a 15 dias. Se vocês não mandarem o tema, tá, a gente inventa. É, o assunto de hoje, Rose, foi dor irradiada para a perna, certo? Eu pedi aí o pessoal que assistiu, que ainda está aí, né, compartilha com os colegas, compartilha no Instagram, marca a gente, porque eu acredito que do jeito que a gente debateu aqui deve ajudar também alguns colegas, Isso. né, e diminuir, né, para não passar por tanto caminho de pedras, né, Pois é. passar mais por caminhos menos tortuosos. Pois é. Pois valeu, gente. Boa noite, Diego, a todos aí que estão aqui nos Valeu. ouvindo. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Valeu. Valeu.